E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver que o time do Vasco pode ter mudanças importantes para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo para o Vasco, temos que conseguir essa vitória, temos que sair com os 3 pontos de lá de qualquer forma. E o técnico Rafael Paiva pode promover algumas mudanças no time titular do Vasco, algumas voltas importantes, algumas alterações que podem surtir efeito e eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana. Destaque aí para o jogo entre Vasco e Palmeiras. Temos um clássico também entre Botafogo e Fluminense. PagBet no primeiro link do comentário fixado. Você apostando pelo meu link no comentário fixado, você tem muito mais sorte nas suas apostas. Então, galera, estamos aqui com uma provável escalação do Vasco para esse jogo de domingo em Brasília contra o Palmeiras. Jogo que, infelizmente, o Vasco vendeu o seu mando de campo. Não poderia ter acontecido. Era para esse jogo ser em São Januário. Porra, a gente teria muito mais forte para essa decisão, para esse jogo, do que o jogo sendo em Brasília. Claro, o torcedor de Brasília tem que ver o Vasco, eu entendo isso, só que um jogo 50-50 não existe. Era para ser 90-10 Vasco. Era para ser, no mínimo. No gol, o Vasco terá o seu paredão Léo Jardim, isso é certo, confirmado. Na lateral direita devemos ter o Paulo Henrique novamente como titular. Paulo Henrique vem de um grande jogo contra o Flamengo, foi muito elogiado por todo o Brasil. As pessoas que viram Paulo Henrique jogando elogiaram demais a atuação dele, defensiva e ofensivamente também. A força física dele impressiona realmente, muito bom. O Paulo Henrique tá fazendo grandes jogos. Na zaga devemos ter a manutenção do Maicon no time titular, que fez um jogo bom também contra o Flamengo, e a volta do João Vitor, que é muito importante para esse time do Vasco. O João Vitor, que vinha de um gol contra o Vitória, que deu a vitória pro Vasco, né? Depois ele acabou ficando suspenso contra o Atlético Paranaense, suspenso contra o Flamengo, e agora tá de volta ao time titular. João Vitor, zagueiro de muita velocidade, imposição física, tem coragem para jogar futebol, e isso me agrada. Vai ser importante pro Vasco essa volta do João Vitor, que é confirmada ao time. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton como titular mais uma vez, peça importantíssima para o Vasco ganhar diversos jogos com suas assistências para o Verratti. Essa combinação Piton e Verratti vem dando muito certo. Dupla de volantes do Vasco, teremos Hugo Moura confirmado como titular, e existe uma dúvida de quem formará essa dupla com o Hugo Moura, porque o Sforza aqui, assim, tem alguns jogos que o Sforza vai bem, tem outros jogos que o Sforza é mais mole dentro de campo, e isso faz, em algumas partidas sim, o Vasco perder um pouco de força de marcação. Então, acredito que tem até a possibilidade do Matheus Carvalho iniciar esse jogo novamente como titular. Matheus Carvalho entrou bem no clássico contra o Flamengo, é um jogador que tinha perdido um pouco de confiança, estava errando muitos passes bobos, mas esse período do Matheus Carvalho no banco de reservas pode ter servido para ele recuperar suas energias, recuperar a sua confiança e voltar melhor ainda. Matheus Carvalho e Hugo Moura faziam um bom meio de campo. Matheus Carvalho, principalmente nos jogos contra o Atlético Paranaense, errou muito passe, não conseguiu ser preciso no jogo, sentiu um pouco a pressão, mas tomara que tenha entendido o que estava errando, o que estava precisando melhorar, e aí talvez pode ganhar uma nova oportunidade. O Matheus Carvalho é um jogador que ele tem mais presença no campo do que o esforço na hora de marcar. Um cara que ele consegue cobrir mais espaços e é mais ativo na hora de dar bote, na hora de chegar firme na marcação. Então essa é uma dúvida que o Vasco tem dentro do seu meio de campo, Sforza ou Matheus Carvalho. O Vasco terá o Payet como seu titular, provavelmente no meio de campo. Existe uma possibilidade do Payet não iniciar jogando, e quem for iniciar no meio seja o Maxime Domingues. Existe sim essa possibilidade, eu não descarto. O Coutinho, para quem já vai perguntar, não deve iniciar o jogo como titular porque tá voltando de lesão, pô. Você tem que ter todo um cuidado que não teve anteriormente com o Coutinho, para ele não voltar a se machucar de novo. Tem colocando aos poucos, pô, ele jogou 15 minutos no último jogo, agora nesse jogo ele já pode jogar, quem sabe, meio tempo. E assim, gradativamente, ele vai ganhando minutagem até poder jogar como titular no time do Vasco. Você não pode queimar etapas na hora dessa recuperação do jogador, senão pode dar ruim novamente, como já deu anteriormente. Então o Coutinho não deve iniciar como titular, mas a tendência é que o Payet comece esse jogo de novo.
O David aberto pelo lado esquerdo mais uma vez. David é um jogador de muita força física e é importante que ele tenha coragem nesse jogo contra o Palmeiras, porque eu vejo um potencial bem interessante para o David decidir jogadas para o Vasco nesse jogo contra o Palmeiras. Na ponta pelo lado direito, existe também a dúvida. Tem a possibilidade do Emerson Rodrigues, que entrou bem contra o Flamengo, ganhar a chance no time titular, para dar um pouco mais de velocidade a esse time do Vasco na puxada de contra-ataque. Tendo ali em vista que o Palmeiras deve ter bastante a posse de bola nesse jogo e o Vasco tem que saber explorar essas jogadas de contra-ataque muito bem. O Ryan também seria uma possibilidade para essa partida. O Ryan também entrou bem no último jogo e também tem a possibilidade. E aí o Maxime Domingues não iniciaria no meio de campo, iniciaria como um ponta pelo lado direito, como ele já jogou no futebol português. Mas assim, cara, eu acredito que o Maxime Domingues é mais um segundo volante do que um ponta direita. Não que ele vá fazer mal essa função, mas quando você coloca um jogador com a característica um pouco mais de um jogo de cadência, jogo aproximado, posse de bola, você talvez não tenha tanta velocidade para o contra-ataque. Agora com o Emerson Rodrigues é o contrário, você tem um cara que vai tentar partir para cima o tempo todo, vai tentar as jogadas individuais, errando ou acertando. Essa é a diferença entre você começar com o Emerson Rodrigues, com o Maxime Domingues ou com o Ryan. E o Verratti está confirmado, vai para o jogo pirata, está recuperado 100% e vai decidir esse jogo para o Vasco, não tenho dúvidas disso. E aí no segundo tempo tem várias possibilidades, tem a possibilidade de entrada do Felipe Coutinho, pode ser que o Maxime Domingues inicie no banco, também possa entrar durante o jogo, entre outras possibilidades no time do Vasco. Beleza? Tem o Jean David também, que eu acho que é melhor entrando no segundo tempo do que no início do jogo. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, o que vocês fariam nesse time do Vasco para esse jogo contra o Palmeiras. Amanhã devemos ter mais novidades sobre a escalação do Cruz Maltino. Então, para você não perder nada, tem que se inscrever aqui no nosso canal. Show? Fico nessa, abração do Francesco, com nós. Fui!